Olá, pessoal, boa noite. Está no ar a 13ª edição do programa Sabatina da Covid. O tema de hoje é Eleições Municipais em Tempos de Pandemia. E temos aqui no nosso estúdio os dois convidados, a chefe do cartório eleitoral, Gleice Cerqueira, e o procurador do nosso município, doutor Matheus Guedes. Boa noite aos convidados. Vou começar primeiro pelas damas, né, gente? Gleice, seja bem-vinda ao programa Sabatina da Covid. E eu não tenho como ser diferente com você, então você vai falar para a gente da sua trajetória profissional e o que se deu para você vir para Santa Rita de Cássia. Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, porque eu acho assim, super importante, né, na função que eu exerço, a gente esclarecer, né, a questão das eleições e da pandemia, né, nesse cenário atual que estamos enfrentando. Eu sou servidora pública, né, desde 2011, fui aprovada aqui no TRE da Bahia e vim lotada para Santa Rita de Cássia. Então, eu já tenho uma certa experiência aqui com o município. Fiquei aqui de 2011 até 2013. Por questões pessoais, eu consegui uma remoção, retornei para a minha cidade, que eu sou de outro estado, sou alagoana. E aí também, por questões pessoais, né, eu retornei agora em 2019 para Santa Rita de Cássia e estou aqui desde então, né? E vamos agora em 2020, né, fazer essa eleição e estou lotada aqui. E assim é um grande desafio, né, porque eu já fiz tanto eleição municipal, a minha primeira eleição, né, foi aqui em Santa Rita de Cássia. Já fiz uma eleição municipal numa capital, que é totalmente diferente. E agora em 2020 estamos aqui fazendo uma outra eleição municipal. E vamos lá, né? Doutor Matheus, fala um pouquinho para a gente da sua trajetória profissional. O senhor que é tão jovem. Conta para a gente um pouquinho. Boa noite, Isoleta. Boa noite, Gleice. Boa noite a todos que nos escutam, nos veem. Eu sou formado em Direito, formei em 2018 pela Uniprojeção em Brasília. Atuo como advogado há 2 anos. Estou procurador do município. Eu hoje faço 2 pós-graduações. Sou pós-graduando em Direito e Processo do Trabalho e sou pós-graduando em Direito Previdenciário. Aceitei o convite da gestão para poder compor o grupo jurídico da Prefeitura, a Procuradoria, para auxiliarmos nos trabalhos que são feitos pela gestão, pela Prefeitura. Pessoal, sabemos que estamos vivendo em um momento de pandemia e também estamos vivendo em um momento de política no nosso município. Então, para esclarecer algumas dúvidas dos nossos telespectadores, eu quero perguntar para a Gleice como é coordenar toda essa situação política no nosso município, como é que o eleitoral coordena toda essa situação política no nosso município em um momento de pandemia. É uma situação bem delicada, né? Porque, assim, em tempos normais, né, que a gente tem ouvido muito essa palavra normal, a eleição municipal ela já é uma eleição diferente, porque é uma eleição que está ligada diretamente com a nossa cidade, principalmente em municípios pequenos, como Santa Rita de Cássia e Mansidão, que é a nossa área de abrangência. Então, a gente sabe que é uma eleição que tem a participação maior do eleitor, os candidatos estão sempre em cima, né? E nessa questão da pandemia, que é uma situação totalmente diferente e atípica, que requer de todos um distanciamento social, né? Nós, no cartório, estávamos em trabalho remoto desde março de 2020, né, desse ano. Retornamos presencialmente por conta das eleições, porque tanto o Congresso Nacional, né, como o TSE achou por bem não suspender as eleições, né, apenas houve esse adiamento de alguns dias. E aí, para que a gente conseguisse fazer uma eleição tranquila, mantendo as medidas de prevenção, né, que o mais importante agora, neste momento, é tanto a nossa saúde como a questão do processo democrático, para que, né, os candidatos, os eleitores, os servidores, né, e todos os colaboradores da Justiça Eleitoral possam ter uma segurança e, no dia 15 de novembro, exercer o seu direito de voto. Mas é uma eleição, assim, já por ser municipal, já é uma eleição diferente, aliada ao fato da pandemia, de todas as medidas que a gente tem que adotar
E aí a gente vai, junto com a equipe do cartório, né, no quadro efetivo só tem eu, nós temos mais 2 requisitadas, tem os demais colaboradores, mas é uma equipe pequena para dar conta de 33.480 eleitores da Zona 97. São 105 sessões que a gente tem que também, né, que as urnas vão estar lá disponíveis para o eleitorado. É um número muito, assim, 420 mesários. E aí a gente tem toda, assim, uma equipe pequena, da dificuldade da estrutura também e da dificuldade da pandemia. Mas aí, dentro das nossas possibilidades, né, de toda a estrutura que é nos oferecida, a gente vai tentar fazer uma eleição tranquila, em paz, e que todo mundo possa exercer, né, o seu direito de voto na tranquilidade. Bem, Gleice, diante do que você falou, eu posso perceber que é muito trabalho, requer muita atenção do pessoal que trabalha no eleitoral, enfim, de toda a cidade, né? Porque toda a cidade se envolve na política e é bom que todos exerçam o seu papel na democracia, exerçam o seu papel de escolher o seu lado, mas é bom ressaltar que o respeito está acima de tudo. E o senhor, doutor Matheus, tem algum comentário a fazer? A gente sabe que é um trabalho grandioso, o trabalho de justiça eleitoral, porque é um trabalho que leva o processo democrático, basicamente, nas costas, porque em cidades do interior, como Santa Rita, e o cartório abrange também Mansidão, o trabalho fica cada vez mais árduo. Então, só agradecer o trabalho que é feito, que é um trabalho incrível, e torcer, né, para que esse pleito seja tranquilo também, e que seja respeitado todas as questões, tanto sanitárias, que vivemos um tempo de pandemia, quanto as eleitorais de praxe. Doutor Matheus, fala um pouco sobre a atuação do procurador no município. Então, Riso, o procurador do município e o grupo jurídico do município, que é composto por mais 2 advogados, doutora Lília e doutor Pedro, somos responsáveis por representar o município, judicialmente e extrajudicialmente, além de prestarmos assessoria a toda a administração direta e administração indireta. Então, em tempos eleitorais, a legislação veda uma série de coisas em ano eleitoral e, principalmente, reforçando essas vedações nos últimos 3 meses da eleição. Então, voltado para o ano eleitoral, o corpo jurídico vem assessorando toda a administração para que seja cumprida essas vedações, para que não corramos em riscos de cometermos erros. Então, a gente começou a sair da procuradoria, que a gente recebe normalmente para dar parecer, e começamos a dar assessoria para todas as secretarias, para que essas legalidades sejam cumpridas. É muito importante o cidadão saber qual a função do procurador no município. Gleice, o que mudou no procedimento da realização das eleições municipais? É importante, né, essa pergunta, fundamental, porque assim, a gente fica imaginando como é que vai ser no dia da eleição, né? Que medidas de segurança estão sendo adotadas. Então, desde que quando nós entramos em trabalho remoto, né, em março, já houve a questão da suspensão do atendimento ao público. Então, até o fechamento de cadastro, que é aquele período, né, perto de maio ali, que o cartório enche de gente, a gente não teve essa experiência esse ano, né? Então, foi tudo via online. Teve o Coleta Doc, teve o e-título, e aí o eleitor, que tinha aquele prazo para regularizar qualquer situação do fechamento, fez tudo online. Passado esse prazo, né, nós continuamos no trabalho remoto e tudo foi feito online, né, tudo virtual. E aí as medidas que foram tomadas e que serão tomadas, principalmente a segurança do eleitor, principalmente também a segurança do mesário e nós, servidores, né, e os demais colaboradores. E essas medidas foram quais? O álcool em gel, que vai ser disponibilizado para o mesário, então cada mesário vai ter o seu álcool em gel. São a mesa receptora de votos, né, que são os mesários, que são 4. Então, cada um vai ter direito ao seu álcool em gel, vai no material do mesário.
vai ter o álcool em gel para o eleitor. Então, quando o eleitor chegar lá na sessão eleitoral, ele vai higienizar a mão dele. E vai ter a máscara que também vai ser disponibilizada pela Justiça Eleitoral para o mesário. E o Face Shield, né, que é aquele protetor facial, também vai ser disponibilizado para o mesário usar no dia da eleição. E o distanciamento social, na questão das filas, a gente aproveita essa oportunidade, que a gente sabe que muitas pessoas irão visualizar, né, esse vídeo, que observe essas regras, né? E, principalmente, o eleitor que for votar, ele levar a sua máscara, ele ir de máscara, ele levar a sua caneta. Não é que, quando fala na caneta, o povo pensa que vai voltar para a cédula de papel. Não é isso. A caneta é para lá no dia, como não vai ter a biometria, o reconhecimento do eleitor não vai ser feito pelos dedos, vai ser preciso assinar o caderno de votação. Então, quando o eleitor chegar lá com a sua caneta, né, ele vai ser habilitado pelo mesário, ele vota e, quando ele retornar, ele vai assinar o caderno de votação. Para não ter que estar tendo esse contato com a caneta do mesário, a gente está sugerindo, a gente sugeriu, né, e orientou os mesários, cada um, já ir distribuindo, divulgando, né, essa informação da caneta. E também vamos ter os coordenadores que vai organizar a fila para manter o distanciamento social lá no dia da eleição, e aproveitar também para que o eleitor, no dia da votação, ele vá lá, né, exerça seu direito de voto e retorne para casa para não fazer a aglomeração. Doutor Matheus, o senhor tem algum comentário a fazer sobre a fala da Gleice? Então, Riso, o único comentário que eu poderia falar da fala de Gleice seria uma coisa a mais, inclusive, que a Justiça Eleitoral adotou para essa eleição 1 hora a mais de votação. Então, as votações irão se iniciar às 7 horas da manhã e, entre as 7 e as 10 horas, vai ser preferencialmente para os idosos votarem. Gleice, diante de tantas informações que o cartório eleitoral passa, que o eleitor tem que levar a caneta, precisa ir de máscara, precisa respeitar o momento de votação, ainda tem sempre aquele desavisado que diz, eu esqueci a caneta. O que você orienta para esse desavisado? O eleitor que esquecer a caneta, o mesário já está orientado a ceder a caneta dele. Qual é o cuidado só que o mesário vai ter que ter? É higienizar essa caneta. Então, isso aí está resolvido, né? E a questão também, aproveitando, da máscara. O eleitor que estiver sem máscara, os coordenadores já estão avisados, né? O secretário também, que é o que organiza a fila, ele, infelizmente, ele não vai poder entrar na sessão eleitoral. Então, ele vai ter que ir em casa, buscar a sua máscara para poder entrar no local de votação. E se, por um acaso, existir uma situação de eu não voto para casa, eu quero votar e eu vou votar? Aí vai ter que entrar, assim, o mesário, ele tem o poder de polícia, né? Então, a autoridade máxima na sessão eleitoral é o presidente da mesa. Então, de uma situação dessa, porque é uma questão de saúde pública, então está acima do exercício do direito do voto, ele vai ter que sair da sessão. Se o mesário não conseguir ter esse poder de polícia, o mesário ele é orientado a procurar a polícia militar e a polícia militar vai adotar as providências cabíveis. Doutor Matheus, quais as medidas sanitárias que traz para preservar a saúde pública? Então, Riso, a gente tem orientações do governo do Estado da Bahia. Foi estipulada e feita a nota técnica número 81, que é a norma técnica que proíbe passeatas, proíbe comícios, autoriza para movimentos políticos apenas carreatas, desde que não acompanhada por pessoas a pé, e traz essas séries de orientações. Além disso, a gente teve recente, dia 23 de outubro, o decreto estadual 20.067, que estipulou um limite de 200 pessoas até o dia 15 de novembro. Além disso, foi proposta pelo Ministério Público uma ação em face de ambas as coligações que disputam o pleito em Santa Rita, para que cumpram as determinações dessa nota técnica. Inclusive, o magistrado fixou multa de R$50 mil para a coligação que descumprir essas medidas sanitárias.
Doutor Matheus, a Gabriela Lisboa, ela quer saber por que os movimentos políticos ainda estão acontecendo mesmo com os decretos. Então, Riso, até para explicar para o pessoal de casa, o nosso decreto não tem poder para estipular, impedir movimentos políticos, questões políticas. Como é uma questão estadual, uma questão federal, o município não teria competência, em seu decreto, de proibir que fosse realizado qualquer tipo de movimento político. É por isso que o Ministério Público ajuizou a ação para que as medidas de segurança sejam cumpridas e que a saúde do eleitor seja preservada. E com todas essas informações, as pessoas ainda continuam descumprindo os decretos. Mas aí, Riso, é bom lembrar que tem a ação, né, que o doutor Matheus falou, foram 2 ações inibitórias. Ontem saiu a sentença julgando procedente, então, aquele candidato que descumprir as medidas está sujeito, né, a multa de R$50 mil. Então, assim, a gente sabe que às vezes foge do controle do candidato, mas as medidas foram adotadas, né, tanto pelo Estado como pelo governo federal. A Justiça Eleitoral tem os protocolos de medida, tem um número que vocês podem discar, que é o Disque Aglomeração, é só entrar lá no site do TRE, tem um telefone que vocês podem entrar em contato e fazer as denúncias que a Justiça Eleitoral, na medida do cabível, porque nós somos uma equipe pequena, né, a gente vai adotar as providências e lembrando, né, que tem a questão da multa. Então, não é só descumprir. Vai descumprir, mas sabe que está passível de multa. E essa multa, ela é cobrada pela Justiça Eleitoral, né, passado o prazo, se não houver recurso, ela é cobrada. Essa multa, ela implica, se ela não for paga, na falta de quitação eleitoral, que tem várias implicações na vida política de cada um. E também não sendo paga, além da questão da falta de quitação eleitoral, a pessoa ela vai para a dívida ativa da União. E aí você fica com várias restrições que, para o exercício, né, da nossa vida, não é muito bom. Então, é bom a gente ficar ligado, né, e obedecer às regras, às determinações, porque, além de ser uma questão de consciência nossa, da população, é uma questão de saúde pública, né, é uma questão da coletividade, da sociedade, que se cada um fizer a sua parte, né, o exercício do voto lá no dia da eleição é exercido e garantimos a nossa saúde, né, e a nossa segurança. Inclusive, essas denúncias também podem ser feitas pelo aplicativo Pardal, que é um aplicativo de celular, que podem ser feitas denúncias e enviadas diretamente pelo TSE. Mas, doutor Matheus, não seria a sensação de impunidade que faz com que o eleitor ele solte essas fake news? A questão das fake news, a gente tem combatido diretamente, principalmente a gente na Procuradoria, as fake news que envolvam a administração pública, porque a gente preza pela moralidade, a gente preza para que as coisas sejam feitas da maneira correta. Então, quando sai uma fake news, por exemplo, quando saiu, inclusive já foi comentada no programa, uma fake news dizendo que a prefeitura tinha comprado álcool em gel a R$98 um litro, editaram uma nota pública, espalharam em grupos de WhatsApp, a gente combateu, a gente fez uma notícia crime na delegacia, os acusados, né, foram ouvidos e o processo foi encaminhado para o Ministério Público e vai continuar. Esses processos continuam. É importante frisar, a gente teve inclusive uma mais recente, uma fake news contra a administração pública, que foi referente à Secretaria de Saúde, onde divulgaram que a Secretaria de Saúde não estava testando a população, estavam recusando testes, porque não queria que os números aumentassem por conta de impactos na eleição. Sendo que os números da pandemia, infelizmente, vêm crescendo muito todos os dias. As testagens são feitas e os casos foram, inclusive, esclarecidos e foi feita representação na Justiça contra essa e contra as demais fake news que foram lançadas contra a administração pública. É importante frisar também, Risoleta, que a Lei 13.834 de 2019 fixa crime, denunciação caluniosa eleitoral, com finalidade eleitoral, com pena de até 8 anos, para as pessoas que cometem essas fake news. Então, eu peço para a população santarritense para que confirme as fontes das notícias antes que divulgue. Por quê?
porque a eleição vai passar dia 15 de novembro e esses processos vão continuar. Então, para segurança de vocês, fixe na ideia de que tem que ver a notícia, tem que ver a fonte, e não compartilhe, porque um mero compartilhamento de notícia falsa, por si só, já gera uma punição. Então, se atentem às notícias verdadeiras, confirmem as fontes, e vamos ter um processo eleitoral justo, sem difamações, sem agressões à honra, ou principalmente da administração pública, que a gente da Procuradoria zela pela manutenção da ordem jurídica. E é importante que o eleitor fique sabendo, né, Gleice, que a internet não é uma terra sem lei. E que, na dúvida, eleitor, de alguma informação, você teve a dúvida, não compartilhe. Busque as fontes seguras, assim como está orientando o procurador, como orienta a chefe de cartório, para que não haja complicação na sua vida, que, como o procurador falou, eleição passa e o problema fica, e fica para você. Gleice, fala para a gente aí quais são os casos que impedem o eleitor de votar. Então, primeiro, são os casos de suspensão de direitos políticos. Então, aquele eleitor que tem alguma causa de suspensão, né, de acordo com a Constituição Federal, ele é impedido de votar. Nós recebemos a comunicação, são várias causas, condenação criminal, incapacidade, né, se tiver o processo no âmbito civil, e aí isso impede o eleitor de votar. Também o conscrito, que é aquele que presta serviço militar, e essas pessoas, elas são impedidas. Essa informação vem no caderno de votação e o mesário ele já tem a orientação de impedir esse eleitor de votar. Passada a causa de suspensão, esse eleitor ele vota normalmente. Só assim, não é que ele nem vai poder, uma outra situação, não é nem que ele não vai poder votar. É só aquela questão que eu falei anteriormente da máscara, né? O eleitor que no dia estiver sem sua máscara, vai ser o único caso assim que quando ele chegar lá, que ele vai ser orientado a ir em casa e colocar a sua máscara, né? Dos demais casos, o eleitor estando com o seu documento oficial com foto, hoje em dia, pela tecnologia, né, é possível o eleitor baixar o e-título. Esse e-título é um aplicativo e ele tem a foto. Então, tendo a foto, esse eleitor, com o seu celular, né, o aplicativo, ele comparece à sessão eleitoral e é permitido votar. Tem outros também documentos digitais, que também já foi orientado no treinamento aos mesários a identificar o documento oficial digital, que é a carteira de motorista, né, o e-título, que tem fotos, o DNI também, se for digital, que é o Documento Nacional de Identificação, e qualquer documento físico, né, com foto. Então, o eleitor que não estiver com nenhum desses documentos, porque a principal identificação é a foto, ele vai ser orientado a ir em casa buscar um documento hábil para isso. Então, esse e-título é um aplicativo que o eleitor baixa no seu celular e lá consta todas as informações pertinentes à vida. Inclusive, aquele eleitor, eu não sei, perdi meu título, não sei onde eu voto. No aplicativo tem lá a seção dele, o local de votação e até tem um mapinha, o GPS lá, que indica qual é o local dele de votação. E é permitido apresentar... É permitido apresentar o celular. A gente só orienta assim, porque a gente sabe que aqui na nossa região, às vezes a internet não está legal. Então, assim, por precaução, leva o celular, mas leva o seu documento físico, porque aí são os dois em conjuntos, né? Para não ter que retornar em casa e pegar o documento. Digamos que no dia da eleição a internet não esteja 100%. O eleitor ele pode printar a tela com as informações, com a foto dele, e chegar lá e apresentar essa foto? A gente até falou uma foto de um documento de identidade. Esse para a gente não serve, porque tem que ser do aplicativo mesmo, para a gente ver que tem uma autenticidade, né? Porque às vezes um print, eu não entendo de tecnologia, mas pode ser que seja fraudado. Então tem que ser do aplicativo mesmo. Ele vai ter que abrir lá o celular na frente do mesário, e o mesário vai saber identificar, porque tem um QR Code lá, e aí o mesário vai autorizar, se tiver dentro dos padrões, né, se for do aplicativo mesmo. Então, print de documento não serve. Algum comentário, doutor Matheus? O único comentário que eu poderia fazer é só para esclarecer para as pessoas que o direito ao voto é um direito trazido pela Constituição, é um direito que pode ser mitigado nesses casos, né? Porque a gente não tem quase nenhum direito absoluto. Porém, as pessoas que podem votar, que elas vão votar.
que elas exerçam a democracia delas nessa eleição. Então, vamos ser mais claros com o eleitor. Eleitor, você procura o seu documento com foto, um dia antes da eleição. Se você se sentir mais seguro, leve o seu título, busque as informações na sua sessão, para que não haja nenhum problema e você fique impedido de votar. O eleitor também que é impedido de votar é aquele que fica 3 eleições seguidas sem votar. Então, o título dele é cancelado. Então, é bom ficar... eu não votei eleição 2014, mas votei em 2016 e não votei em 2018, porque cada turno é considerado uma eleição. Então, o eleitor que fica 3 também eleições seguidas sem votar, ele tem um título cancelado e ele não pode votar. Mesmo que o eleitor ele esteja fora do seu município eleitoral, ele fazendo a justificativa, mesmo assim, ele é impedido de votar? Então, o eleitor que justifica, ele não tem o título dele cancelado. E o que causa o cancelamento é 3 eleições seguidas sem votar e sem justificar. Então, ele ficou 3 eleições seguidas sem votar, sem justificar, ele tem um título cancelado. Houve alguma mudança para o eleitor na justificativa do voto? Sim, por conta da pandemia, né, uma outra alternativa para evitar que o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral tenha que se dirigir a uma sessão eleitoral, porque se fosse em tempos normais, como é o processo de justificativa? É para o eleitor que está fora do seu domicílio eleitoral, ele comparece em qualquer sessão eleitoral e ele faz o procedimento de justificativa mediante um formulário próprio. Para evitar, né, essa ida do eleitor, que não precisaria estar, né, na sessão eleitoral, o TSE desenvolveu o aplicativo de Justifica, que é também pelo e-título, e tem também o aplicativo Justiça Brasil. O eleitor vai poder, também pelo e-título lá, justificar no celular. Então, ele não vai precisar se dirigir a uma sessão eleitoral. Por esse mesmo aplicativo, ele justifica, o próprio celular vai identificar que ele é um eleitor de outra região, né, pelo GPS, e processa a justificativa dele, e assim ele não precisa ir à sessão eleitoral. Eu tenho uma dúvida com relação àquelas pessoas que precisam de acompanhante. Qual seria o comportamento desse acompanhante? É bom esclarecer, porque é uma das maiores dúvidas que a gente recebe lá no cartório eleitoral. A questão do acompanhante, né, é uma permissão da lei por conta do Estatuto da Deficiência, né, que foi incorporado no nosso ordenamento jurídico em 2015, porque antes o deficiente, pelo nosso Código Civil, a regra é que ele era incapaz. E, de acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mudou-se esse parâmetro e agora o deficiente, a regra dele, ele é capaz, né? Então, para poder exercer todos os seus atos da vida civil, o TSE, né, as resoluções, se adequou a essa nova situação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque o deficiente ele pode ter o seu acompanhante para todos os atos da vida civil, e sendo também o exercício do voto um direito, né, da pessoa, essa pessoa que tem uma limitação, ela pode fazer uso, né, da pessoa de sua confiança. Então, o eleitor que tem uma deficiência física, que tem uma certa dificuldade com as mãos, até também o deficiente visual, é permitido que ele leve uma pessoa da confiança dele, não pode ser ninguém de partido, não pode ser fiscal, não pode ser o mesário, ele leva essa pessoa, a gente orienta os mesários que seja uma pessoa maior de 18 anos, criança não é acompanhante para esses fins, esse acompanhante tem que estar também identificado com o seu documento oficial, o mesário vai registrar essa situação em ata, o eleitor com essa dificuldade vai se dirigir à cabina, o acompanhante vai poder digitar o voto para ele. A gente pede assim também que a gente orientou aos mesários, porque assim, é uma situação muito lá da hora, né? Quando chegar uma situação dessa, o mesário ele vai fazer uma espécie, vamos dizer, de entrevista com o eleitor para perceber se é o eleitor mesmo, se o eleitor está ciente, é ele que está votando, mas por uma dificuldade ali, ele trouxe o seu acompanhante. Não é o idoso não é incapacidade, né, não é o analfabeto. Então, é só para esclarecer, né, essa questão do acompanhante. Tá, Gleice, o eleitor ele sempre é muito acalorado. Então, assim,
Quais são as regras para o eleitor votar? Ele pode ir com a camisa do candidato, com a bandeira do candidato, ele pode gritar o nome do candidato no momento que ele estiver ali na fila para votação? E se por um acaso acontecer um grito ou qualquer coisa parecida, o que acontece com esse eleitor? É ótima essa pergunta, porque todo treinamento mesário a gente já passa essa orientação. No dia da eleição, a propaganda, em regra, ela é proibida. Ninguém pode fazer propaganda. Mas o eleitor, de forma individual e silenciosa, ele pode entrar na sessão eleitoral com o voto do candidato dele, com o número do candidato dele. Eu até brinco nos treinamentos, ele pode estar fantasiado do candidato dele, mas ele sozinho, individualmente, ele entra na sessão, exerce o direito dele de voto e vai para casa em paz. E o senhor, doutor Matheus, o que orienta? Eu oriento a seguir as recomendações. O direito ao voto é um direito importantíssimo, porém é um direito seu, individual. Então, exerça a cidadania também, principalmente em tempos de pandemia, para que vocês votem e vão para suas casas, não tumultuem as sessões, porque outras pessoas vão votar. Essa questão das camisetas é interessante porque polarizou muito na eleição para presidente, na última eleição para presidente, porque as pessoas fizeram muitas camisetas do nosso presidente Jair Bolsonaro e foram votar, e a discussão ficou acalorada naquela época por conta disso, e agora pacificado, de que de maneira individual, lembrando que os candidatos não podem fornecer camisetas, tem que ser uma coisa do eleitor. O eleitor tem que, individualmente, querer usar a camiseta e, inclusive, se fantasiar do candidato, uma coisa interessante. Vocês querem fazer as considerações finais? Agradecer, né, o convite e só também corrigir uma fala da questão que eu falei no fechamento de cadastro, que não foi o e-título, foi o título NET. Foi o título NET e o Coleta Doc, que foram os sistemas virtuais utilizados no fechamento do cadastro. Reforçar o que o doutor Matheus falou no dia da eleição, que a gente vai votar em paz, que a gente vai votar tranquilo, que se a gente tem, né, as nossas paixões, né, cada um tem seu lado, suas razões, vá lá de forma silenciosa, né, individual, exerça seu direito e depois comemore, né, e a gente sabe que só um lado vai ganhar. Então, quem ganhar, que tenha a consciência de comemorar, mas fazer o melhor para a nossa cidade. Quem perder, também tenha, né, a humildade e vai lutar e vai trabalhar. E que a gente, né, observe as regras de segurança, a máscara, a gente leve nossa caneta lá no dia, a gente observe o distanciamento social, evite a aglomeração. Né, terminou de votar, vai lá fazer na sua casa, né, com seus familiares, seus amigos, mas não dentro da sessão eleitoral, não dentro do colégio. Obrigada. Doutor Matheus. Só queria reforçar a questão das fake news, para que evitem ao máximo fazer fake news, ou de compartilhar fake news. Verifique se a notícia é verdadeira. E queria reforçar também o fato de que a pandemia não acabou. Então, é uma questão do eleitor individual querer participar, sair, aglomerar. Eu acredito que o controle sobre isso é muito difícil, mas que tenham consciência de que a pandemia não acabou e que façam sua expressão, seus movimentos de maneira consciente e respeitando os limites, as normas técnicas, principalmente a norma técnica número 81, para evitar, inclusive, as questões legais da multa, que já está com a sentença dada. Então, aguardem as eleições de maneira tranquila e que votem de maneira individual e respeitando todas as normas sanitárias e legais para esse dia. Bom, pessoal, eu quero agradecer a participação da chefe de cartório Gleice Cerqueira e do doutor Matheus, procurador do nosso município. E quero dizer, gente, que chegou ao final mais um programa Sabatina da Covid. Espero que vocês tenham entendido as informações aqui passadas. Vamos respeitar os candidatos, vamos respeitar os eleitores. Assim que terminar de votar, todo mundo volte para a sua casa e vamos esperar os resultados das eleições, cada um na sua casa. Respeite a pandemia, respeite o seu próximo. Boa noite e muito obrigada.